Boa noite a todos. Mais uma vez, com a honra e com a alegria de estar diante dos queridos irmãos nesse projeto ABEBM TV 2021. Nessa noite vamos falar das questões 60 a 67 de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, no seu capítulo 4, que trata do princípio vital, subtítulo Seres Orgânicos e Inorgânicos. Nesse momento, vamos pedir a permissão para fazer a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. É a lição número 84, Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece, agradecendo por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de aumentar o conhecimento, por mais uma oportunidade de aumentar a nossa experiência e a nossa compreensão acerca das coisas de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos até agora. Obrigado por toda a esperança e por toda a fé que norteia a nossa caminhada, porque a fé e a esperança nos movem em Tua direção. Sabemos que és a luz, sabemos o roteiro. Perdoa-nos pelas quedas, pelos desvios, pelos descaminhos. Sabemos que a luz está em vós e é para vós que nós estaremos sempre caminhando. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e se conosco agora e sempre, graças a Deus. Bem, nós temos aqui o planeta Terra com mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Cataclismas, terremotos, convulsões, grandes tempestades, raios descomunais
incêndios, maremotos, terremotos, furacões, tudo em proporções inimagináveis e tão grandiosos num espetáculo tão dantesco que seria impossível para nós, na forma de vida com o corpo que temos hoje, sobrevivermos àquela época se estivéssemos nesse planeta desde a época da criação. Então, num trabalho hercúleo de Jesus e tantos outros espíritos abnegados na erraticidade, esse planeta foi modelado para receber a todos nós, de degredo em degredo, de orbe em orbe, até onde sabemos a partir de Capela e de outros orbes melhorados, regenerados, talvez até mundos perfeitos, viemos caindo pelo descaso, pelo descuido e chegamos até o planeta. E pelo que se vê hoje com o que estamos fazendo com ele, que é a nossa casa, é a casa comum, dá uma ideia do que somos ainda enquanto espíritos encarnados. Mas vamos seguir adiante. Nessa trajetória do planeta, só por volta de mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões de anos, o planeta de fato começou a ter condições, reunir condições para os primeiros sinais de vida, que foi através dos protoplasmas. Daí em diante, viemos passando de geração em geração, por milênios e milênios, nos aperfeiçoando até chegarmos na forma que temos hoje, que ainda não é definitiva. Até porque aqui é passagem e a matéria é efêmera. Porque a eternidade, até onde se tem uma ideia, para nós é a erraticidade. É lá, enquanto espírito desencarnado, que a vida se desenrola com velocidade maior, com felicidade maior. O objetivo de estarmos aqui encarnados, nesse momento, é aperfeiçoarmos a nossa trajetória para cumprirmos com os desígnios de Deus. Muito bem. A gente, com adaptações, mutações e evoluções, nós temos feito estudos, análises, mas estando muito longe ainda de uma conclusão quanto à nossa verdadeira origem e mais complexo ainda quanto ao destino final dessa viagem, né? E tendo como referência a obra Iluminação Interior, com Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, observamos que o processo evolutivo vem pelo reino mineral, que era o sono profundo, o reino vegetal, que era adquirindo sensibilidade, e chegando ao reino animal, onde desenvolvemos o instinto, e por fim estamos no reino hominal, onde como bípedes pensantes começamos a ambicionar a angelitude. E aí essa angelitude, o reino angelical é o nosso sonho. Passamos pelo Velho e o Novo Testamentos, com os séculos das grandes descobertas e invenções, mas conseguimos esbarrar sempre no chamado mistério de Deus. Hoje, então, nessas questões 60 a 67 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos trouxe uma pálida noção do que são os seres orgânicos e inorgânicos. Vamos fazer uma rápida leitura. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, né? Então, nascemos, crescemos, nos reproduzimos por nós mesmos e morremos. A matéria perece e o espírito volta à erraticidade. Muito bem. Com órgãos especiais, né, de que somos providos, cada um para a sua finalidade, nós adquirimos ao longo da existência essa experiência encarnar para edificar a nossa obra. E, diferentemente dos inorgânicos, nós temos o princípio vital. Então, na questão 60, Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, é. Então, a lei de atração é a mesma para tudo, ou seja, a aglutinação das células, das moléculas, das partículas,
dos átomos, e aí cada um, pelo desígnio de Deus, desenvolve a sua forma. Na questão 61, existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? É sempre a mesma matéria. Porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada, porque nós temos o princípio vital. E nos seres inorgânicos esse princípio vital não existe. Não é só a questão do movimento, é simplesmente o ânimo para movimentar. A mola mestra que vai nos dotar dessa movimentação, do crescimento. E uma pedra vai ser sempre uma pedra. Ela pode ser esfacelada pela força de alguém, ou da natureza ou do homem, mas ela sozinha não. Então, qual é a causa da animalização da matéria? A sua união com o princípio vital. Então, nós, enquanto estamos na erraticidade, quando os nossos pais nos concebem, através de uma atração magnética pelos desígnios superiores, nós somos destinados a ocupar aquele espaço no ventre daquela mãe fecundada. A partir daí, por esse magnetismo, vamos lembrar lá do Segismundo, né? Com essa situação que ele vivenciou, né? Querendo reencarnar, mas com Raquel e Adelino, né? Já envolvido numa existência anterior, ele foi cercado de todo o temor, de dores e angústia, porque ele experimentava a consciência de culpa. Mesmo assim, a espiritualidade amiga cuidou para que ele fosse recolhido, acolhido e recebido com muito amor. Essa é a questão. E o princípio vital, a partir do momento em que recebe a designação para ocupar um espaço na matéria, num orbe qualquer, neste caso do Segismundo na Terra, a partir daí toda uma série de eventos vai contribuindo para que culmine com o nascimento e a oferta dessa mãe pelo ventre fecundo de um novo espírito encarnado que o oferece à luz. Deu-a à luz. Então ele conheceu de novo a luz desse mundo, como poderia ser em outro orbe qualquer. Muito bem. Na questão 64, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro? E a resposta dos espíritos diz que, sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele mesmo tem uma fonte. E aí, a partir do fluido cósmico universal, dependendo da forma de aglutinação, da arrumação, da destinação que essas moléculas aglutinadas para formar um corpo, orgânico ou inorgânico, recebem de algum poder que nós desconhecemos, define-se aí o caminho que vai ser projetado. No início faláramos de Joana de Ângeles com Divaldo Franco e de Leon Denis, na obra Iluminação Interior e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, estamos no reino hominal, sonhando com o reino angelical. Todo esse processo passa necessariamente pelo fluido cósmico universal, até onde nós sabemos. Um dia, a ciência vai conseguir demonstrar muita coisa que hoje a gente consegue perceber com auxílio da filosofia, com auxílio da religião. E a doutrina espírita, juntando a ciência, a filosofia e a religião, é que vem fazendo tornar mais fácil a nossa compreensão de toda forma, mais ou menos aproximada de como teria sido a nossa origem. E aí, Kardec pergunta na questão 65, o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido cósmico universal, responde os espíritos. É o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, que é aquela situação em que o espírito é atraído pelo pensamento, pela missão, pela expiação, pela
pelo comprometimento das existências anteriores, pelo resgate das dívidas, ou pode ser até por elevação, vem cumprir a missão mesmo. E é o caso que a gente citou aqui do Sigismundo. E o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Perguntou Kardec. Sim, modificado segundo as espécies. Então pode ser o vegetal, pode ser o animal e pode ser o hominal. Angelical ainda não. A gente ainda tem muito para percorrer para alcançar esse espaço. Então, é ele, né, na verdade o princípio vital, que dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte, ou seja, nós e uma pedra, né? Pois o movimento da matéria não é a vida. Aí a própria vida recebe esse movimento, ela não dá movimento. E é justamente o princípio vital que vai animalizar, ou seja, o ânimo, o movimento, a força motriz que vai nos fazer caminhar, sobreviver. Então, poder-se-ia dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, enquanto na erraticidade é apenas a consciência, até onde nós sabemos e percebemos. É o espírito, é a essência. A partir da união com o corpo e o princípio vital, que vai fazer com que reencarnemos com o sopro de vida. E aí, por exemplo, o bebê ao nascer, nós quando renascemos para essa existência, nós aspiramos o oxigênio, que é o que nos alimenta, o que nos mantém também vivos ou encarnados em movimento nesse planeta que nos acolheu. A partir do primeiro momento em que aurimos o oxigênio, nós vamos depender dele até o fim da nossa existência na matéria. Volvendo ao espírito, à espiritualidade ou à erraticidade, nós não sabemos se vamos prescindir ou não desse oxigênio. Seremos essência, seremos consciência, seremos pensamento. Que forma teremos? Não sabemos. Será que vai ser a forma do perispírito, semelhante à forma que temos hoje no corpo que ora envergamos nessa existência? Não sabemos. Enfim, esse conjunto de órgãos, que constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que existe em nós, faz desse princípio vital a força motriz dos corpos orgânicos. Então, em linhas gerais, nós temos essa diferenciação dos seres inorgânicos, e aí já temos as ciências como filosofia, biologia, física, química, física quântica, e aí a química orgânica e inorgânica que explica tudo isso. E nós somos, a grosso modo, em linhas gerais, vou pegar uma cola aqui, nós somos um pouco dessa situação de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, esses são os principais formadores e outros acessórios. Considerando ainda que nós, por exemplo, quando temos deficiência, dificuldade de alguma vitamina, de algum sal mineral, recorremos aos medicamentos, recorremos a frutas, legumes, hortaliças para complementar a nossa alimentação com o fim específico de restaurar esse equilíbrio que o nosso corpo precisa para que o princípio vital continue injetando essa energia em nós e para que esse organismo corresponda a essa energia e esteja em equilíbrio para cumprir os desígnios dessa existência. Então,
As deficiências de alguns sais minerais fazem com que tenhamos anemia, né? Algumas situações de dificuldade ou desequilíbrio na alimentação vai nos trazer uma série de desequilíbrios e doenças invasivas ou doenças oportunistas, né? Porque o nosso corpo está sempre propenso a adquirir um mal que aí nesse caso é patogênico, nós adquirimos. O congênito é o que vem conosco. Então, um mal congênito é a má formação de um órgão, é uma cegueira, é uma surdez. Ele pode ser patogênico, decorrente de algum acidente, de um trauma, alguma coisa assim, ou pode ser congênito, já veio conosco, é surdo de nascença, como se diz. Mas nesse princípio, nós temos essa preocupação, e inclusive nós trouxemos uma coisa aqui daquelas aulas de química orgânica, química inorgânica, em que o processo mais difícil para mim, por exemplo, nos bancos escolares, era saber a nota da prova. Eu contava assim, dessa vez eu fraquejei um pouco, devo ter tirado uns 8. Mas eu não sabia que o problema entre a minha prova e a resolução das minhas questões estava entre eu e a tinta da caneta do professor. E aí, quando ia ver, eu acho que por um problema de composição química da tinta da caneta do professor, a nota era 3, 3,5, bem abaixo da minha expectativa. Então, eu vou mostrar essa perversa aqui para vocês verem. Os sais minerais que estão aqui relacionados são mais de 100, né? E estão relacionados aqui, nós dependemos do potássio, do cálcio, do cobre, do fósforo, do magnésio, do manganês, né? Nós precisamos de muitos desses sais, no nosso corpo mais de 20, e aí voltando ao início da apresentação do trabalho, nós vamos nos referir àquela situação de que esse orbe nos acolheu pelo amor do Cristo, né? Anjos decaídos. E aí temos a composição orgânica do nosso corpo, da nossa matéria, em sintonia ou na mesma frequência vibratória ou na constituição física deste orbe que nos recebeu. E ainda assim, por exemplo, nós ainda caprichamos, né? Quando vamos nos preocupar na restauração de algum órgão danificado, de algum membro danificado, a nossa vaidade. Então, no dente nós incrustamos falhas de ouro, hoje já não está tão em moda, até pela questão da segurança. Quando há uma fratura, tem a platina. Quando tem um problema qualquer na questão dos dentes, hoje, para a substituição, recorre-se à fibra de carbono, titânio, para a composição dos blocos que são colocados, né? E ainda tem o piercing, que a gente coloca de prata ou de ouro, né? Quem coloca. Então, de forma que a gente está ligado intimamente a esses minerais que estão sobre ou sob o manto de terra do nosso planeta, demonstrando que, de forma original, natural, com aquilo que já trazemos no corpo, ou de forma artificial, que o homem, pela evolução da ciência, vai buscar, nós temos esses recursos à nossa disposição, o que dá bem uma ideia dessa simbiose que é a nossa existência na face da Terra. Então, no nosso sonho de chegar ao reino angelical, temos que passar por todas as vicissitudes. Já vencemos o reino mineral, já vencemos o reino vegetal, já vencemos o reino animal. Estamos no reino hominal, onde o raciocínio, a inteligência, a intuição, a fé, a esperança, que são assim alguns sentimentos, algumas capacidades que os outros seres na face do orbe ainda não têm. Chegará a vez deles. E chegará a nossa vez também de alcançarmos essa angelitude. Não se preocupem, porque falta muito. Ainda vamos aprender. Então,
A angelitude é uma questão para ficar assim, latente no nosso pensamento, e é um sonho distante que podemos alcançar. Quando vai depender de cada um. Já dizia Jesus, a cada um segundo sua obra. Então, pedindo licença a vocês, eu vou fazer a leitura de um trecho aqui do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, que serviu, dentre outros, para instruir esse trabalho que nós preparamos para apresentar para vocês. É no capítulo 9 que diz assim: evolução e finalidade da alma. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil. Tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar o organismo que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Então, nessa forma de assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio, para realizar seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida não é felicidade terrestre como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor, física e moral, forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Então, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de trabalho, agradecendo a espiritualidade amiga que nos prodigalizou a possibilidade de elaborar esse estudo, agradecendo ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o comandante da Casa do Caminho que leva seu nome, agradecendo aos nossos protetores espirituais, aos demais mentores espirituais desta casa. Nós nos dirigimos a vocês, rogando a esse Deus infinito de misericórdia, que continue nos abençoando, que continue iluminando a nossa trajetória e a nossa caminhada, que a cada degrau, a cada estudo, a cada palestra, a cada obra edificada, trazida por espíritos mais evoluídos, para que tomemos o conhecimento da verdadeira pátria, que é a espiritualidade, que possamos construir ainda na matéria a obra que vai dignificar a nossa trajetória nessa viagem infinita até onde conhecemos, mas que somente Deus e os espíritos superiores responsáveis pela condução de todos nós e desse planeta que nos abriga é que tem esse conhecimento. Sejamos dignos
para termos o merecimento dessa felicidade de conhecer a verdade, porque só ela nos libertará. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. E aqui ainda, aproveitando esses minutinhos, temos um resumo das obras que utilizamos para a confecção desse estudo. Nós utilizamos os seguintes livros: A Gênese, por Allan Kardec, no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. O livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, com a inspiração e a intuição do Espírito Emmanuel, capítulos 1, 2 e 25. Iluminação Interior, de Valdo Pereira Franco, com a colaboração maravilhosa de Joana de Ângeles, capítulo 1, A Divina Presença. E o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, também em parceria com Emmanuel, utilizando aqui a primeira parte, falando das ciências fundamentais, Química, Física e Biologia, que vai das páginas 23 a 34. A todos vocês, agradecemos por essa oportunidade de trabalho, esperando encontrá-los numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, boa noite a todos.